Prontinho, gente. Então, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Astronomia. É uma disciplina de núcleo livre. Hoje é dia 1º de fevereiro de 2022 e essa é a nossa sexta aula, nosso sexto encontro. A aula de hoje eu vou começar falando para vocês de objetos e medidas, né? Na verdade, eu vou começar falando de distâncias, tamanhos e escalas, e depois eu vou falar um pouquinho para vocês do sistema solar, um pouquinho das características dos objetos e focar um pouquinho mais na parte de tamanhos e distâncias. Depois, em outra aula, a gente fala um pouquinho mais aprofundadamente dos objetos do sistema solar. Então, para começar, comecinho de tudo, uma coisa que eu preciso falar para vocês que é importante é vocês... vou colocar aqui uma bibliografia mais ou menos para vocês terem uma ideia de onde procurar informação. Então, não existe só o livro de astronomia e astrofísica do Kepler e da Maria de Fátima, que é esse daqui. Esse daqui é um dos melhores livros, ele é bem completo, ele é simplesinho, ele tem um nível mais ou menos iniciante para alunos de graduação, mas ele é um livro texto, né? Um livro voltado para graduação, para alunos de graduação. Então, nesse tipo de linha, o que vocês podem encontrar de livros e de bibliografia? Tem a história da astronomia, do Oscar Matsuura. Ele é um professor que, se eu não me engano, ele foi professor da USP. Tem o do Rodolfo Lang, ele trabalha com ensino de astronomia. Tem o do Marcos Longini, ele também trabalha com ensino de astronomia. Acho que ficou faltando o link dele aqui. Tem os livros do Caniato são muito bons, ele tem uma didática excelente. O Lang também tem uma didática excelente. Ele dá cursos maravilhosos, ele tem vídeos no YouTube também que são muito bons. Tem o IAG, dentro da USP, tem o Instituto de Astronomia, Geofísica e Ciências Atmosféricas. Então, tem um instituto grande de astronomia lá. Muitos professores têm livros lá, alguns deles estão aqui. Tem livros em inglês que são básicos, então Astronomy Today, ele está em inglês, mas ele é um dos mais clássicos indicados. Tem, gente, a Wikipedia, vocês podem consultar ela em português, vocês podem consultar ela em inglês. Tem a Enciclopédia Astronômica, ela está em inglês também, ela é uma enciclopédia colaborativa, é gratuita, passa por uma revisão, passa por um pessoal que verifica se as informações estão certas, e vocês podem sempre usar aquele botãozinho do navegador que traduz para vocês o texto. Então, não sabe inglês, usou a tradução automática, lê com cuidado para ver se vocês conseguem entender o que está acontecendo, porque vira e mexe algum termo traduz errado, mas dá para entender a maior parte do que está acontecendo ali. Além disso, vocês podem utilizar a função do Google, o Google Acadêmico. Eu vou até mostrar para vocês aqui. Então, deixa eu trazer. Google acadêmico porque universidade é uma coisa acadêmica, né? Vocês podem procurar livros, artigos, trabalhos de graduação, de pós-graduação. Então, se eu colocar aqui Astronomia do Sistema Solar, vocês vão encontrar uma quantidade imensa de coisas. Vocês podem encontrar PDFs de artigos científicos, PDFs de livros, de teses. Vocês podem acessar as universidades e
ter acesso ao banco de dissertações e teses delas. E vocês não precisam se basear só assim na revista Galileu, na revista Super Interessante, na revistinha que, sei lá, nas notícias de internet, porque embora as matérias elas sejam informativas, elas sejam interessantes, o conhecimento delas ele é informativo e voltado para o público geral. Então, a partir do momento que a pessoa consegue ler uma notícia, essas revistas que são informativas, elas são só isso, informativas. Quando vocês fazem trabalhos, é interessante, assim, dentro da faculdade, vocês procurarem pela fonte do conhecimento, procurarem pelos livros acadêmicos, pelos artigos científicos, pelos trabalhos acadêmicos, para vocês se aprofundarem no conhecimento, tá? Então, tenho aqui uma lista complementar que vocês podem olhar e vocês podem procurar. Obviamente, pirataria é crime, mas eu sei que muita coisa vocês conseguem achar em PDF na internet. Outras coisas vocês não precisam nem achar assim, tipo a versão pirata. Tem o professor, tem o livro aqui, de novo, o Astronomia e Astrofísica do Kepler e da Maria de Fátima. Esse livro eles disponibilizam a versão menos recente na internet de graça em PDF. E ela tá para vocês tanto no Siga quanto no Classroom. Vocês clicam lá e já tem o link do livro. Então, a informação científica vocês têm onde achar em muitos lugares diferentes. Não se apeguem só a ficar fazendo uma busca simples na internet e dar a primeira resposta que aparece de uma revista mais ou menos legal, porque nem sempre o que eles escrevem está certo. As pessoas que escrevem revistas informativas, eles são jornalistas, eles não são cientistas. Então, não são os professores de universidade, não são as pessoas que estão ali na raiz do conhecimento. Então, tomem bastante cuidado com a fonte que vocês estão usando, tá? Professor, eu preciso, assim, nossa senhora, pirar nisso e ficar aprofundado nisso. Então, assim, tomem cuidado, usem do bom senso de vocês, não precisa pirar e pegar 200 livros e fazer referência com citação, me entregar um artigo científico. Mas saibam onde procurar informação, tá? Isso é o mais importante. Então, na dúvida, quando vocês encontram uma matéria na internet, seja ela uma notícia, seja ela um artigo de revista, o que quer que seja, dá uma olhadinha. Os autores são professores, são pesquisadores na área, são de outras áreas, às vezes você encontra um artigo que é de uma pessoa de outra área falando. O livro que vocês encontraram, eu não sei se esse autor é ou não professor, é ou não pesquisador. Olha lá na internet, ele é bem avaliado, as pessoas gostam dele. Quando você lê os comentários, as pessoas estão falando assim, é aprofundado, você consegue descobrir qual é o público-alvo do livro. É interessante. E se vocês quiserem saber se um livro é um livro-texto ou não, para ele ser um livro assim, tipo, que eu uso para estudar, né, como referência de estudo, você tem que abrir ele e folhear. Se ele tem fotografias, imagens, ilustrações, não só ilustrativas, mas também técnicas, se tem gráficos, se tem fórmula matemática. Em astronomia, não tem como você ensinar astronomia sem ter uma fórmula ou sem ter um experimento. Então, pode ser um bom livro explicativo, pode ser que ele não tenha nenhuma fórmula matemática, e aí ele está voltado para o ensino. Está errado? Não está errado. Mas ele com certeza vai ter ali experimento científico, vai ter imagem técnica, vai ter fotos do que foi feito em sala de aula.
Vocês também podem pegar livros que o conteúdo deles são palestras, são coisas apresentadas em eventos científicos, artigos publicados. E, em geral, a maioria dos livros que são para você sentar e estudar, eles têm no final, ou no final do capítulo ou no final do livro, um conjunto de referências a outros artigos e a outros livros, e eles costumam ter também um glossário, ou pelo menos um índice remissivo, para você se localizar ali dentro do livro. Então, gente, o conhecimento está aí, disponível para vocês. Usem dele, certo? Tranquilo? Não tranquilo? Vocês não precisam concordar com tudo que a professora fala. Bom, voltando aqui, beleza, gente. Voltando aqui para a aula. Semana passada eu terminei para vocês falando da paralaxe, né? Vou fazer um apanhado de duas coisas importantes. Primeiro, a Terra é redonda, acho que todo mundo já sabe disso a essa altura do campeonato, pelo menos aqui no curso, né? O formato da Terra é um geoide, que é o formato próprio dela, é quase esférico, levemente achatadinho nos polos. E como é que a gente prova que a Terra não é plana, né? Que a gente sabe que ela é mais arredondada do que plana. Por exemplo, o exemplo mais comum é do naviozinho que a gente está olhando ele sumir lá no horizonte. Em vez de ele só ficar pequenininho, pequenininho para sempre desaparecer, a gente vê ele meio que abaixando no horizonte. Então, esse efeito aqui que estamos vendo, ele é um efeito justamente de se fosse plana a Terra, a gente seguiria até ver as torres de energia no oceano ficarem bem, bem, bem pequenininhas, mais ou menos nesse ponto aqui. E o que acontece é que a gente consegue perceber a curvatura da Terra indo embora. Além disso, existe uma outra evidência que a partir da aula da semana passada a gente já consegue falar dela um pouco mais tranquilo. Dependendo de onde você está na Terra, se você estiver lá no Trópico de Capricórnio, mais ou menos, vai ter constelação que você não vai ver perto do Polo Norte. Se você está numa latitude mais aqui no norte do globo, vai ter estrelinhas aqui embaixo que você não consegue ver. Então, o céu, ele muda dependendo da sua latitude. E isso é uma prova, né? Só é possível que isso aconteça se a Terra for esférica. Se ela for plana, todo mundo tem que ver o mesmo céu. Além disso, na aula passada eu falei para vocês da aberração anual da luz. Então, a luz está vindo de uma estrela muito, muito longe, é como se ela chegasse com os raios todos paralelos aqui. Em uma época do ano, ela vai incidir. Como a gente está se movimentando, essa composição de movimentos, da gente está indo para frente e da luz da estrelinha está vindo para cá, a gente acaba inclinando o nosso telescópio para ver a estrelinha lá na frente, que é essa imagem aqui. E aí a gente fica com a impressão que a estrelinha está lá na frente, quando na verdade ela está ali para cima. Então ela estaria nesse ponto, mas para que a gente consiga ver ela, inclinou um pouquinho o telescópio, porque a gente está na Terra e a Terra está aqui correndo na órbita do Sol. Então, temos a aberração anual da luz. Em uma época do ano ela aponta para um lado, em outra época do ano ela aponta para o outro. E isso é uma prova de que, definitivamente, a Terra orbita o Sol, não o Sol orbita a Terra. Não precisou nem da lei de Kepler para vocês provarem que o Sol está no centro do sistema solar e a Terra está orbitando. No fim, na aula passada, eu falei para vocês da paralaxe.
Temos aqui uma fórmula bastante simples, ela é uma fórmula aproximada da gente calcular a distância. A distância em parsec, em segundo de paralaxe, ela é 1 sobre o ângulo que a gente mede, o ângulo de paralaxe mesmo. Então, a Terra aqui, esse Ezinho, está orbitando em volta do Sol. Essa distância aqui é uma unidade astronômica. E como a gente tem um ângulo muito pequenininho, é menos do que 1 segundo de arco aqui, a gente aproxima a relação trigonométrica do seno para essa formulazinha aqui, certo? Então, o seno de um ângulo muito pequeno é aproximadamente o próprio ângulo, então eu estou falando menos de 1 segundo. E nesse triângulozinho, assim, que você quase não tem separação entre essas duas, o ângulo entre esses dois lados do triângulo é muito pequeno, essa distância é praticamente a mesma, tanto essa, né, esse tamanho, esse lado do triângulo, quanto esse. Então, a gente aproxima isso daqui como sendo a distância média da estrela e chega nessa relação. É só um monte de aproximação matemática. Vocês precisam lembrar mesmo que a distância é 1 sobre a paralaxe. A gente usa o parsec porque o Sol ele já está bem longe da gente. Então, na astronomia, a gente vai ver hoje, a gente usa a unidade astronômica como referência, a distância entre a Terra e o Sol. E se a gente for olhar a distância às estrelas, 1 parsec é 3,08 vezes 10 a 13 quilômetros. É o 3 seguido ali de 13 zeros, né? Se considerar que esse 8 aqui é um zero, tem 13 casas depois do 3. É um número muito grande, a gente não consegue falar, a gente não consegue contabilizar. Se eu tiver que ler esse número, ele dá um trabalho. Então, transformei esse número grandão em 1 parsec. Se eu for calcular a distância até a estrela mais próxima do Sol, eu vou olhar, tem a estrelinha que chama Próxima Centauri. Ela fica na constelação do Centauro. E a paralaxe dela, a estrela mais próxima, a que tem a maior paralaxe, ela tem 0,77 segundos de arco de paralaxe. Então, a diferença entre a gente olhar para a estrelinha de uma época do ano e olhar para ela 6 meses depois é de 0,77 segundos de arco. Então, isso dá uma distância de 1,3 parsecs. Então, a gente sabe que todas as distâncias aqui são menores do que 1 segundo de arco. Essa estrelinha, ela está a 268 mil unidades astronômicas de distância, o que equivale a mais ou menos ali uns 4 vezes 10 a 13 quilômetros, é um número muito grande. Não consigo nem dizer para vocês. E a gente também usa uma outra unidade de medida, que é o ano-luz. Então, eu tenho 4,2 anos-luz. Eu acho interessante porque, em geral, para uma estrela tão próxima da gente quanto Alpha Centauri, Próxima Centauri, a gente costuma falar em parsecs, mas também é comum a gente falar em anos-luz. E só para vocês aqui saberem, com um telescópio que dá para ver bem direitinho aqui as estrelas, esse conjunto de estrelas aqui do Centauro tem um sistema triplo, que ele é formado por Alpha Centauri, Beta Centauri e aqui esse pontinho de nada, na verdade ele está um pouquinho mais para cá, é Próxima Centauri. São 3 estrelas que elas ficam ali girando uma ao redor da outra. Não tem uma estrela muito central, elas são bem próximas uma da outra. Mas voltando a falar aqui das distâncias, eu falei um pouquinho do
ano-luz e eu queria falar um pouquinho para vocês, então, o que é essa medida. O ano-luz, ele é uma medida de distância, apesar dele ter ano no nome, ele é uma medida de distância. Como é que a gente faz para medir isso? Nós medimos nós medimos a distância que a luz percorre em um ano. Então, um ano-luz tem 9,46 trilhões de quilômetros. Tem aqui, ó, 3, 6, 9, 12, 13. Eu acho que é um montão de zero. Perdi a conta, gente. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Acho que eu perdi um slide aqui de lugar. Mas a ideia mesmo é o seguinte. A luz dessas estrelinhas aqui, Alpha Centauri, Beta Centauri, Próxima Centauri, a luz tem uma velocidade muito, muito, muito alta, certo? Bem rápida, bem veloz. E ela demora, ainda nessa velocidade altíssima, 4 anos para sair dessas estrelinhas e chegar na gente. Então, em ano de Copa do Mundo ou de Olimpíada, se tiver alguém lá, perto daquela estrelinha, olhando para a gente com o telescópio, vai ver a Copa de 4 anos atrás, vai ver ali as Olimpíadas de 4 anos atrás. Demora 4 anos para a luz, que se move muito rápido, chegar na gente. E é por isso que a gente usa a medida também de anos-luz. Para vocês terem uma ideia, a distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 8 minutos-luz, ou seja, demora 8 minutos para a luz do Sol chegar na gente, tá? Ela saiu do Sol, saiu da superfície do Sol, passou 8 minutos e a luz chegou na gente. E para vocês terem mais uma ideiazinha, num espaço de 1 segundo, né? De eu estalar o dedo, só nesse 1 segundo, se eu pudesse prender uma cordinha na luz e fazer ela virar em torno da Terra, ela teria dado 7 voltas e meia em 1 segundo, certo? Então, a distância que a luz percorre em um ano é esse tamanho de distância, então é o ano-luz. Então, lembrando aqui, até a Alpha Centauri tá. E agora, eu não sei qual das duas aproximações está mais certa, mas está mais ou menos ali 4 anos-luz. Eu acho que aqui está errada, 4,2 anos-luz. Mas a distância entre o Sol e a estrela mais próxima é essa daqui. Tenho aqui para vocês 2 vídeos de indicação de escalas de tamanho no universo. Então, esse daqui está legendado e eles são baseados em dados reais e sugiro para vocês assistirem. Eu preciso lembrar de colocar eles separados no Classroom. Infelizmente, desde que eu comecei a gravar as aulas, eu não vou conseguir passar vídeo para vocês, senão a aula vai travar. Ah, professora, essas distâncias são todas muito grandes, são todas muito longe, elas não significam muita coisa para a gente de verdade. Como é que a gente faz para ter uma noção do que está acontecendo? Então, vamos olhar um pouquinho mais de perto. Dentro do nosso sistema solar, a gente utiliza quilômetros para tamanho dos objetos. E dentro do nosso sistema solar, a gente utiliza unidades astronômicas para distâncias. Então, a gente pode falar tranquilamente que a gente usa escalas diferentes para tamanhos e distâncias. Vamos ter uma noção do que está acontecendo. Começa com um objeto que vocês sabem o tamanho.
Então, uma bola de futebol, uma bola comum, mais ou menos, né? Vocês sabem qual o tamanho dela. Qual que é o diâmetro de uma bola de futebol? Vocês sabem me dizer? Não? Nenhum chute? Então, temos aqui um diâmetro de mais ou menos 22 centímetros para a bola de futebol. Essa é a bola oficial pelo padrão FIFA. Quanto mede um jogador? Quanto vocês estimam que seja uma altura média de um jogador de futebol? 1,70 mais ou menos? 1,80. 1,80 é um tamanho mais ou menos regular. Tem mais baixo, tem mais alto, mas digamos que seja 1,80 m. A gente já parou de falar em 22 centímetros e passou para 1,80 m. Então, de 20 para 180 centímetros, a gente já mudou ali a nossa escala. Continua em metros, mas a gente passou de centímetro para metro. Então, quando estamos falando de objetos e medidas, a gente pensa primeiro no tamanho de algo conhecido, que temos em mente, então, no caso, a bola de futebol, e a gente pensa em centímetros. E aí, quando a gente pensa na altura da pessoa, a gente acaba pensando em metros. Por quê? O melhor para a gente é trabalhar com números pequenos. A nossa cabeça gosta de trabalhar com números entre 0 e 100. Entre 0 e 100 a gente consegue contar mentalmente com facilidade. Não é que você não sabe estimar o quanto é 1,80 m. É que falar 180 parece mais difícil da gente processar do que falar 1,80 m. Então, continuando, qual que é o tamanho de um gol? Gol de futebol, não do carro. E o tamanho de um estádio, vocês fazem ideia? Ai, não. Então, um gol, ele tem mais ou menos 7 metros, 7,3 metros de largura, tá? Não é, assim, 100% padronizado, mas o tamanho mais regular do gol é 7,3 metros. Um campo de futebol que é grande, você vai falar assim, eu vou fazer uma caminhada ali em volta do estádio. Então tem aqui o Estádio Olímpico, fica no centro de Goiânia. Não, desculpa, não fica no centro. Esse é o... Não, esse é o que tá no centro mesmo, tá certo. A gente não sei onde ele tá. Bom, temos um estádio aqui que está em Goiânia e a gente sabe que para dar a volta nele, ele é bem grandão. Então fala assim, eu vou correr aqui, dar uma volta, dar 2 voltas, na terceira volta, né? Quem não tem preparo físico já está com a língua de fora. Por quê? Ele tem 105 metros no tamanho maior por 68 aqui no tamanho menor. Então, 105 metros, a gente passou do 7 metros, que é uma coisa que eu ainda sei medir, para 105. Ainda está ali no que eu consigo medir. O Parque Mutirama. Então, imagino que quem já veio para Goiânia, a maioria de vocês deve conhecer, tem ali um parquinho de diversões. Dentro da área do Mutirama, vocês encontram o planetário da UFG. Ele não é um brinquedo do Mutirama, né? Eles estão no mesmo quarteirão, mas um é da universidade, o outro é da prefeitura. E esse tamanho todo aqui dessa área central, ela tem mais ou menos 740 metros. Então, passei aqui de 7 metros para 100 metros, o tamanho do estádio. Para 740 metros de ponta a ponta de um parque e
Bem pertinho dessa medida, eu tenho uma medida aqui de 1 quilômetro. Quando eu vim mudar para Goiânia, me disseram que a cidade ela foi planejada. E o ponto central, o marco zero, onde a gente começa a medir aqui os quilômetros da cidade, fica aqui na Praça Cívica. Se vocês olharem a 1 quilômetro da Praça Cívica, então marcado com esse círculo, vocês vão encontrar aqui a Praça Tamandaré, aqui é uma região que tem bancos, a Avenida Paranaíba, ela fica um tantão aqui a 1 quilômetro de distância da Praça Cívica, tem a Feirinha Livre da Paranaíba, subindo aqui para o leste vocês encontram a Praça Universitária, quase a 1 quilômetro, um pouquinho mais, e para o sul tem a Praça do Cruzeiro do Sul. Então, mais ou menos a 1 quilômetro de distância, se você estiver na Praça Cívica e andar mais ou menos reto, pelo menos nessas avenidas aqui, ó, radiais, você, pelo menos que passam pelo centro, você vai andar 1 quilômetro e chegar ali nesses lugares, nessas praças. Então, tenho aqui uma medida de 1 quilômetro. Passei de 740 para 1 quilômetro. 1 quilômetro é mais fácil de falar. Ainda consigo entender a distância na minha cabeça, mas ainda começa a ficar difícil de novo, porque as distâncias começam a ficar um pouquinho maiores. Perdão, esbarrei no microfone. Então, continua, né? Qual que é o tamanho de Goiânia? Olhando aqui para o mapa de Goiânia, sem pegar as regiões em volta, mas tendo uma ideia aqui, né, da ponta mais longe uma da outra, temos 45 quilômetros. Então, mudei de metro para quilômetro e estou começando a aumentar aos pouquinhos. O estado de Goiás, ele já tem 962 quilômetros. Está perto de 1.000 quilômetros. Então, se eu tiver que ir de uma ponta a outra, eu vou percorrer 1.000 quilômetros. Ai, gente, minhas setinhas saíram tudo do lugar. Qual que é o tamanho do Brasil, então? É 4.400 quilômetros. Então, passei de 1.000 para 4.000